Olá, meu nome é Lucas de Souza Silva, eu sou mestrando em enfermagem pela Unilab e sou orientado pela professora doutora Paula Marciano Pinheiro de Oliveira. Como título de nosso trabalho, nós temos o conhecimento de enfermeiros sobre a comunicação e tecnologias assistivas no atendimento a pessoas com deficiência. A deficiência é um fenômeno de alta prevalência, com estimativas que apontam a sua ocorrência em cerca de 15% da população mundial. Essa população ela é caracterizada por indivíduos que apresentam algum tipo de limitação, seja de ordem física, sensorial, mental ou intelectual, que acabam dificultando a sua plena participação na sociedade, muito por conta de barreiras sociais, econômicas e culturais existentes. De acordo com estimativas da ONU, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência e a World Health Survey estima que cerca de 110 milhões de pessoas vivem com deficiências graves. No Brasil, o IBGE aponta que a presença de 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, e sendo que a maior parcela dessa população vive nas áreas urbanas e que quase 50% possui idade acima de 60 anos. O Nordeste ela é a região do Brasil que apresenta a segunda maior quantidade de pessoas com deficiência, cerca de 5,4 milhões, e o Ceará é o estado com a segunda maior quantidade de pessoas com deficiência, com quase 1 milhão de pessoas. E trazendo todo esse contexto para o mundo da enfermagem, o enfermeiro é o profissional presente em todos os níveis de atenção à saúde, nos mais diversos tipos de atendimento, de processo de promoção à saúde. O enfermeiro ele foca na sua atuação para melhor recepção, acolhimento, atendimento e assistência também de pessoas com deficiência, seja reabilitando, empoderando, construindo caminhos alternativos e realçando potencialidades dos pacientes com algum tipo de deficiência. E foi nesse cenário que fundamentamos a nossa pergunta de pesquisa. Será que os enfermeiros atuantes na região do maciço de Baturité, eles possuem conhecimentos sobre comunicação e uso de tecnologias assistivas para melhor desempenho da assistência dessa população? Nós temos como objetivo identificar o conhecimento de enfermeiros do maciço de Baturité quanto à comunicação e ao uso de tecnologias assistivas no atendimento a pessoas com deficiência. Essa pesquisa ela utilizará uma metodologia mista, sendo sua primeira etapa um estudo metodológico em que será realizada a validação de aparência e confiabilidade de um instrumento sobre o conhecimento de enfermeiros sobre tecnologias assistivas e comunicação na assistência a pessoas com deficiência. A validação e a avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa por meio de testes, de procedimentos, de obtenção de dados, para que seja possível a realização de futuras pesquisas com resultados sólidos e confiáveis. Este instrumento ele foi concebido a partir da realização de uma revisão de literatura, fazendo uso da metodologia de PI para a elaboração da pergunta norteadora. O instrumento ele passou previamente pela validação do conteúdo, utilizando a metodologia de JASP para a seleção de juízes, e o índice de validade de conteúdo, utilizando as metodologias sugeridas por Pasquale para a validação de instrumentos. O instrumento contou com a avaliação de 9 juízes especialistas que avaliaram as perguntas em diversos aspectos, além de fornecerem sugestões para melhor entender os objetivos do instrumento e da nossa pesquisa. Já a segunda etapa, ela pode ser caracterizada como um estudo descritivo de abordagem quantitativa, que irá avaliar o conhecimento dos enfermeiros sobre pessoas com deficiência fazendo uso do instrumento que foi previamente validado na etapa anterior. O estudo será realizado no período de outubro a dezembro de 2022 nos municípios do maciço de Baturité, com exceção do município de Ocara. A validação de aparência do instrumento será realizada por meio de um teste piloto com o público-alvo, que são os enfermeiros atuantes na assistência
em instituições que prestam serviço de atendimento à saúde pública nos municípios de Baturité, do maciço de Baturité, e está atuando na unidade por pelo menos 6 meses. Após a validação de aparência do instrumento, contendo 30 questões sobre a temática, esse questionário será aplicado com a amostra de 171 enfermeiros da região. Os profissionais serão abordados em seu ambiente de trabalho, após a anuência com a Secretaria de Saúde, e a proposta de pesquisa será apresentada a cada profissional e, se o profissional demonstrar interesse em participar, serão apresentados os termos de consentimento livre e esclarecido, e a realização de coleta de dados será dada somente após a assinatura do termo. As coletas serão realizadas em ambiente reservado e privativo, e todos os princípios da ética em pesquisa serão respeitados. Em todas as etapas desse estudo, o método de amostragem selecionado será por conveniência. Como já citado, serão utilizados o índice de validade de conteúdo nas avaliações dos enfermeiros participantes do teste piloto. Já os dados obtidos da aplicação do instrumento com a amostra serão tabulados em planilha eletrônica, serão submetidos à estatística descritiva e medidas de tendência central e frequência, para posterior comparação com a literatura. E haverá também a realização do coeficiente alfa de Cronbach para a avaliação da consistência interna do instrumento. Os resultados esperados são de validar adequadamente o instrumento constituído, e espera-se que, com a avaliação do conhecimento dos enfermeiros sobre a temática de pessoas com deficiência, seja possível desenvolver ações educativas direcionadas às principais lacunas do conhecimento observadas nos questionários respondidos por esses enfermeiros. Além disso, nós esperamos que, por meio da aplicação desse instrumento, os profissionais de enfermagem do maciço de Baturité se sensibilizem com a temática de pessoas com deficiência e acabem por procurar maiores informações, cursos de especialização, capacitação, participação de grupos de pesquisa, sobre a temática, para melhor prestar cuidado a essa população. Essa pesquisa ela é fomentada pela CAPES e, portanto, deixo aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.